Olá, a graça e a paz do nosso Eu sou o professor Josivan, nosso núcleo teológico é o IBAD e estamos estudando sobre missiologia, uma perspectiva prática de missões. Nesta aula de hoje iremos trabalhar a unidade 2. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre missões. Missões, o que é? É proclamar o Evangelho. A evangelização é uma ordem urgente que deve ser cumprida por todos. Como posso fazer missões? Primeiramente, eu posso orar por missões. A oração toca o mundo inteiro. Ela não tem fronteiras geográficas, barreiras linguísticas, nem preconceitos culturais. Não existe obra missionária vitoriosa sem oração. Eu também posso contribuir para missões. Somos todos missionários. Alguns devem ir, outros devem ficar, mas todos nós devemos contribuir. O nosso amor por Deus e pela sua obra é proporcional à disposição que temos para investir na evangelização dos povos. Mas eu também posso ir para missões. No começo da igreja, Deus separou seus obreiros e os enviou a pregar. Eles foram desbravando campos, ganhando vidas para Cristo e plantando igrejas. Hoje, nós somos frutos deste trabalho. E Deus pode nos levantar e também levantar os nossos filhos para fazer parte desta grande obra que é levar a palavra de Deus. Seja aqui, seja ali ou além da fronteira. Essa missão é a mais nobre, a mais importante, a mais urgente e também a mais compensadora. Por que eu devo fazer missões? Fazer missões ou praticá-la não é uma escolha pessoal, é uma escolha de Deus. Fazer a diferença através de valores eternos é a grande razão de estarmos aqui. E essa diferença só acontece através da ação missionária da igreja. O mundo necessita de pessoas que se comprometam com Deus em anunciar suas boas novas. Então, podemos contar com você? Meus queridos, começamos essa aula fazendo a reflexão, a indagação, questionamento. E missões é para todos. Você vê que tem as missões coletivas e as missões individuais. Podemos orar, podemos contribuir ou podemos ir. Esse tema vamos tratar mais para frente. Então veja que ninguém escapa da responsabilidade de fazer missões. Tudo bem? Então vamos iniciar essa aula fazendo uma reflexão. Você faz missão? Se não faz, por que não faz? Se faz, tem como melhorar. Tudo bem? Vamos lá. Então, já demos a introdução. Isso aqui é acréscimo meu, tá? É acréscimo meu, não está no livro de vocês. Mas vocês certamente já ouviram falar dessa frase. Missões se faz com os pés dos que vão, com o joelho dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Vocês já ouviram essa frase? Muito bem. É do Oswaldo Smith, um grande missionário aí de 1958. Foi um grande missionário, fundou muitas igrejas, foi uma bênção. Tá bom? Então essa frase foi atribuída por ele. Então, como eu falei no início, se todos quiserem e devem fazer, conseguem fazer missões. Ou com os joelhos de quem fica orando, com as mãos de quem oferta ajuda,
ou com os pés de quem vai. Entenderam? Vamos lá. A chamada do missionário. A chamada do missionário. É interessante, o quadro atual da humanidade é caótico no que diz respeito à espiritualidade. São muitas nações e milhares de pessoas que não conhecem de fato Jesus e a sua obra redentora. Seres humanos que, além de sofrerem neste mundo por causa da ganância, do orgulho e da vaidade dos homens, ao morrerem não desfrutarão de descanso, mas enfrentarão a dura realidade de passar os tempos eternos longe da presença do Senhor. Eu só vou mostrar um dado para vocês rapidinho, um momentinho. Olha a estatística, meus irmãos, vocês vão se assustarem. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas. Não existem crentes por perto. Nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o Mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o Mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do Mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade,
Há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Bom, meus amigos, é chocante, né, a estatística. Isso é matemático, tá? Bom, capítulo 1, a chamada do missionário. A chamada do missionário, ela reflete muito uma parte de 3 aí que só 1%, né? E tem uma ilustração que ilustra bem essa dinâmica aí, essa conta que o irmão fez, tem uma ilustração que fala assim, que tinha uma certa aldeia que tinha um rio muito fundo, muito traiçoeiro, e ninguém usava tomar banho desse rio. Até que um dia uma criança caiu nesse rio e a mãe começou a chorar, começou a gritar, a pedir para alguém socorrer o seu filho. Então ninguém se dispôs da aldeia, só um homem que entrou, mas antes de entrar no rio, esse homem falou assim: eu vou fazer um combinado aqui. Vocês estão olhando aí, vamos amarrar uma corda na minha cintura e vocês jogam a corda para mim. Enquanto vocês seguram, eu agarro o garoto, entendeu? Aí da hora que eu agarrar o garoto, vocês puxam a corda. Combinaram. Só que o homem nadou rapidamente, pegou o menino. Na hora que pegou o menino, ele olhou para as pessoas que estavam segurando, era para estar segurando a corda, e a surpresa dele foi que ninguém segurou a corda, porque eles estavam discutindo quem era a obrigação de quem era a obrigação de segurar a corda. Ninguém tinha obrigação de segurar a corda e o garoto era pesado, não sei o que, tal. Então, conclusão, ninguém segurou a corda e conclusão, morreram os dois. Então, na verdade ilustra muito bem essa matemática e estatística nas missões, né? Então, a grande maioria só fica falando que a missões é para o pastor, a missões é para o pregador, mas a pessoa mesmo não faz missão, né? Então, conscientização missionária. Então, é um gesto de gratidão a Deus, responsabilidade diante de Deus e demonstração de amor a Jesus e ao próximo. Então, tem uma frase dos missionários, dos grandes missionários, que vão falar o seguinte: a maior demonstração, a maior característica missionária não é amor pelos perdidos. A maior demonstração de amor é o amor por Jesus, primeiramente, né? Então, o missionário primeiro tem que amar Jesus, depois amar naturalmente as demais pessoas. Vamos continuar aqui. Então, aqui as frases conhecidas de alguns missionários, tá? Olha só: existem redes e existem peixes, mas faltam pescadores. Robert Durant. Quando Jesus disse vinde, ele vem nos encontrar. Quando ele diz ide, ele vai conosco. Aqui o Walter. De 100 homens, 1 lerá a Bíblia, 99 lerão cristão. Aqui o Moody.
grande evangelista. A minha paróquia é o mundo, John Wesley. Não existe a igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. Essa frase que me marcou muito, pastor José Alves. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fiz por ele pode ser grande demais. Outra frase. A igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixa de ser evangélica. Alexandre Duff. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Martin Luther King. São algumas frases de pessoas que estavam tomadas por amor, por paixão, por graça de Deus, né? Primeiramente amavam Jesus, amavam a Deus, e segundo, amavam as pessoas. Bom, vamos continuar aqui o capítulo 1, a chamada do missionário. Como eu falei, a chamada do missionário. A convicção da chamada missionária. Podemos afirmar que há 3 maneiras de fazer a obra missionária: ir com os pés, contribuir com as mãos e interceder. Então veja que continua a mesma frase do Smith, né? Essa frase famosa, a convicção da chamada. Então eu já falei na introdução sobre essas 3 formas de fazer: com as mãos, com os pés e com os joelhos. Muito interessante. No livro de vocês, 121, compreendendo o chamado. Mas antes, eu quero falar com vocês essa parte de contribuir é muito interessante, porque tem uma ilustração que um certo missionário na igreja fez uma oferta pedindo dessa forma. 3 requisitos para os irmãos ofertar. Primeiramente, todos teriam que ajudar. É o primeiro requisito. Segundo requisito, todos teriam que ajudar segundo as suas posses, segundo o que podiam ajudar. Terceiro requisito, teria que dar com alegria. E todos deram 10, deram 20, deram 30, até que chegou um irmão na igreja com 10 reais. Aí o pastor falou: não, irmão, você não entendeu. Aí o irmão falou: não, mas por quê? Ele falou: porque você é o que mais bem sucedido da igreja, então você passou pela primeira dica, tá dando, mas pela segunda dica, crivo, você está sendo reprovado, que você não está dando o melhor que você pode. Aí esse irmão ficou chateado, foi sentar. Aí depois na fila, ele pegou a fila novamente e trouxe 100 reais e chegou pro pastor e falou: pastor, e aí, missionário? E agora? Vê se dá, tá certo? Aí ele falou: não, tá bem não, você passou pela primeira prova, passou pela segundo requisito, mas no terceiro não tá dando com alegria. Então esse irmão foi sentar envergonhado e ficou refletindo em casa. Aí no outro culto ele trouxe 1.000 reais e falou com muito temor, estava ofertando porque ele amava Jesus. Então tem a forma de contribuir, tem a forma de interceder e tem a forma de ir com os pés, né? Então 1, 2, 1, compreendendo o chamado coletivo e o chamado individual. O que é coletivo? Todos nós temos que fazer, todos nós temos que contribuir, todos nós temos que orar, interceder, todos nós. Agora, nem todo mundo pode ir, né? Então, o coletivo é para todos, para a igreja fazer o trabalho sacerdotal. Agora, o chamado individual é para alguns. 1, 2, 2, no livro de vocês. O real significado de vocação. Vocação é chamado, né? A unção. O que é unção? É a capacidade para um serviço. Não é a projeção de ninguém, não é a oportunidade de realizar-se na vida material e espiritual. É ser mais. É lugar diferente da igreja local. A experiência missionária é um processo demorado e dificultoso. É preciso ser preparado. É um tempo. A vocação.
Descobrindo o chamado. O chamado está 2:3, né? O chamado está no âmbito espiritual, o chamado vem de Deus. O chamado é orientado pelo Espírito do Senhor e haverá sensibilidade espiritual no chamado. O chamado é precedido de sinais, o chamado passa pelo crivo dos outros. Veja que há um preparo, né? 1, 2, 4. Considerações finais sobre o chamado missionário. Vamos lá. Tudo bem, meus irmãos, até aqui? Então a gente viu muito aqui sobre o chamado. Só para vocês terem ideia, um grande exemplo disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou 30 anos estudando basicamente tudo sobre o judaísmo. Ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, depois que conheceu Jesus, tendo as revelações do seu Jesus. E mesmo assim, meus irmãos, esperou, se vocês pegam o capítulo 13 de Atos, ele ficou basicamente 13 anos, Gálatas 2, ele ficou 13 anos no anonimato, para depois ele começar como missionário. Então veja que a bagagem teológica de Paulo, a bagagem espiritual de Paulo, e ainda tem um tempo, tem todo um preparo, né? Mas olha a obra que Paulo fez. Então é muito interessante, tá? Então aqui a gente finaliza essa primeira lição com um questionamento. Faça uma reflexão. Lembrando que a gente começou a aula falando sobre a missão que todos têm que fazer. Lembra da oferta que um pastor pediu? Todos têm que fazer de acordo com a sua com o que pode. E terceiro crivo é basicamente fazer com alegria. Então eu finalizo essa primeira lição pedindo para você fazer uma reflexão. Você tem feito missão? Lembrando que é para todos, tá? Se não tem feito, por que eu não tenho feito missões? Você tem feito de acordo com o que você pode? Tem feito com alegria? Lembrando que todo cristão genuíno tem que fazer missões, tá? Porque é o ídolo do Senhor Jesus. Então finaliza essa primeira lição fazendo essa reflexão para você. Faz quanto tempo você pregou o evangelho para alguém? Faz quanto tempo que a sua família foi evangelizada? Faça uma reflexão para você mesmo, responda para você mesmo, tá bom? Vamos para a segunda lição do capítulo 2, qualidades e qualificações do missionário. Aí, para falar sobre as qualidades e as qualificações do missionário, eu quero mostrar para vocês a EMAD, a Escola de Preparação de Missionários das Assembleias de Deus. Vocês vão gostar. Mas tem muitas escolas de preparação para missionário. Em média, fica 1 ano, 8 meses estudando, né, a parte da língua, a parte da cultura, e 2 meses na prática. Vão na África, ver o costume, na Argentina. O vídeo a gente vai ver sobre os irmãos na Argentina. Então, assim, só que é muito pouco, pessoal. 1 ano é muito pouco. E muitos missionários vão cru ainda, não vão com os costumes ainda da sua terra. Mas só lembrando, tem várias escolas. Então, na verdade, o missionário ele tem que ter capacidade até de traduzir na língua dos povos aonde eles vão ser enviados. Então, é uma coisa muito complexa. Vou passar para vocês. Com vocês a escola, fazendo a propaganda para a Assembleia de Deus, hein? A escola da Assembleia de Deus. A Escola de Missões das Assembleias de Deus, a EMAD, é uma instituição vitoriosa. Ela segue cumprindo o papel de equipar e inspirar jovens para a obra de Deus. Nossa equipe de reportagem foi a Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, acompanhar um dia de atividades na formação dos futuros missionários das Assembleias de Deus. A reportagem é de Jorge de Andrade. Em 5 de setembro de 1989, durante a segunda Assembleia Geral Extraordinária da CGADB, foi oficialmente aprovada a proposta de criar uma escola de missões para as Assembleias de Deus no Brasil.
Esse sonho da liderança pentecostal brasileira somente foi concretizado em 3 de julho de 1991, quando o projeto passou à prática. Inicialmente, o curso era por correspondência em 6 módulos. Já nos primeiros dias, contava com mais de 1.000 inscritos. Até 2005, a Escola de Missões das Assembleias de Deus funcionou nas dependências da Convenção Geral das Assembleias de Deus em Vicente de Carvalho, no Rio de Janeiro. Nesse ano, ela foi transferida para o interior de São Paulo. O movimento pentecostal de hoje está em Lençóis Paulista, no interior do estado. Nosso objetivo é mostrar para você como funciona o dia a dia, a dinâmica e os desafios enfrentados pelos alunos da Escola Nacional de Missões das Assembleias de Deus. É nesse ambiente bucólico, composto por 2 chácaras com um total de 18.000 metros quadrados, que funciona atualmente a Escola de Missões da maior denominação pentecostal do Brasil. Nesse espaço funciona o sistema de internato, no qual a igreja envia o aluno para passar 10 meses em treinamento. Pastor Eliseu Garcia é o diretor da EMAD. Ele explica qual é a filosofia da instituição. Eu digo aos alunos que nós não temos como propósito na EMAD de formar nenhum técnico de missões, porque técnico já existe o suficiente. O que nós nos preocupamos, e este é o nosso desafio, é em trabalhar com o caráter do candidato. A rotina de cada aluno começa bem cedo na EMAD. No início do curso, cada aluno é ensinado a envolver a vida devocional. Oração e meditação nos textos da Palavra de Deus são fundamentais para a solidificação das convicções e formação de novos missionários. O louvor e a adoração são estimulados em todo o tempo. Inclusive, vários alunos aprendem a tocar um instrumento musical, também uma ferramenta de evangelismo. Em todo o tempo, a ação de graças é praticada. Aqui eu consegui ler a Bíblia completa, graças a Deus, com os nossos irmãos, conhecer novas culturas, abrir minha visão para o mundo todo. Aprender a servir é uma das metas. Assim, a rotina inclui o cuidado e a manutenção do campus. O trato do jardim é uma espécie de metáfora da vida real, na qual cada um cuida das plantas e depois vê o resultado do trabalho florescer. Aliás, os sábados aqui na escola são dedicados à horta, um exercício contínuo de plantar e colher. Como a disciplina é fundamental ao obreiro cristão, na EMAD o soar do sino reúne a turma e chama para uma nova atividade. A turma do ano de 2012 teve alunos de diversas regiões do Brasil e uma do exterior. A convivência entre pessoas com hábitos e culturas distintas ajuda no processo de formação. O que mais me marcou aqui na EMAD realmente é o relacionamento. Você aprender a conviver, aprender a estar em união, estar junto com as pessoas diferentes, já é um transcultural. E o que mais me marcou da EMAD é experimentar tudo novo, experimentar um novo idioma, experimentar uma cultura nova, conhecer gente que compartilha a mesma paixão pelas missões. A Escola de Missões das Assembleias de Deus em Campo Limpo Paulista tem 3 alojamentos em lugares distintos do terreno. O primeiro é dedicado aos homens, o segundo aos alunos casados e o terceiro às jovens solteiras. Cada aluno é responsável por zelar pelo seu canto nos mínimos detalhes. Contudo, o ambiente é sempre amistoso, em especial entre as moças, sempre falantes. E a Mariana veio e olhou com tudo. Nossa, que bicho enorme é esse? O curso de 10 meses tem 27 matérias. Cada professor usa métodos criativos para transmitir conhecimento. Contudo, o livro-texto é a Bíblia Sagrada. Por isso, pode-se notar alunos sempre atentos e interessados. E o trabalho da EMAD é justamente esse. Seria uma espécie de atenuar, diminuir o choque cultural do missionário no seu primeiro contato com o povo com o qual ele vai trabalhar.
Além das aulas específicas, há períodos destinados à pesquisa na biblioteca e na internet, meio de comunicação com a família e com os missionários que estão em atividade pelo mundo. Um dos momentos mais aguardados é o estágio supervisionado no campo de missões. Na saída, tem direito até a grito de guerra. O movimento pentecostal acompanhou o momento da viagem até o aeroporto de Cumbica. A turma de 2012 da EMAD foi para a Argentina. Durante 2 meses, ela ficou hospedada numa Assembleia de Deus dirigida por um brasileiro. Durante esse período, cada um deu o máximo de si para aprender e pôr em prática aquilo que ouviu no Brasil. É um momento especial, que entra para a memória de cada um. Quando eu decolei do avião, eu chorei de ter que deixar aquelas pessoas ali, porque realmente gerou um amor, né, no meu coração por elas. O ponto alto da preparação de um aluno aqui na EMAD é a formatura. Esta turma de 2012 teve o maior número de jovens de toda a história. A cerimônia de formatura aconteceu na tarde do dia 6 de dezembro. A turma recebeu o nome de Pastor José Wellington Costa Júnior, em homenagem ao presidente do Conselho Administrativo da CPAD, que foi representado na ocasião pelo pastor Sérgio Queiroz, da Assembleia de Deus em Louveira, no interior paulista. Ele foi o pregador da Palavra de Deus e enfatizou o aspecto da fidelidade do missionário. Como disse o Senhor Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Foi uma festa com muito louvor a Deus. A emoção não ficou contida, afinal, muitos foram os desafios enfrentados com coragem e vencidos pela fé. O diretor e a esposa dele foram homenageados com uma festa pela turma, que sempre contou com a dedicação em tempo integral do pastor Eliseu. A aluna Paula Firminiano foi a oradora, em nome de todos os colegas. Ela ressaltou as qualidades de cada um e apontou as marcas da turma. Durante esse período de curso, tivemos muitos momentos inesquecíveis. Em alguns choramos, em outros choramos também, mas de tanto rir. Cada aluno deixou sua marquinha registrada. Afinal, representar os sentimentos de uma turma tão diversificada. Bom, meus irmãos, e aí? Tem vaga, hein? Quem vai se candidatar? Tá? Então, aqui tem o perfil do missionário, atributos necessários ao missionário, qualidades e qualificação do missionário, qualificações pessoais, e acabamos o capítulo 2 e a sua segunda lição. E como cada lição, cada capítulo deixa um tema para vocês pesquisarem, então vocês me pesquisem qual que eram as 27 matérias que é dado em um ano aí no EMAD, para que o missionário tem que aprender, e é pouco ainda, tá? Então relaciona as 27 matérias aí, pesquise, busque, maravilha. Vamos para o capítulo 3, a lição 3, o preparo do missionário, tá? Então, o capítulo 2 e o capítulo 3 basicamente é a mesma coisa. O preparo do missionário no âmbito espiritual, 3.1, a conduta espiritual, 3.1.1, 3.1.2, conhecimento profundo da palavra de Deus, a parte teológica, aí só de um ano não é muito pouco. 3.1.3, exposição psicológica. 3.2, preparo missionário no âmbito material. Então, assim, por isso que eu fiz questão de vocês enfatizar, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3, relaciona as 27 matérias que é dado no EMAD. O que o missionário aprende, e ainda é pouco, tá? Muito pouco. Preparo do missionário. 3.2.1, cuidado educacional. 3.2.2, preparo cultural. Tem aquele choque, como o próprio Ezequiel Soares aí, esse que falou é o Ezequiel Soares, grande homem de Deus, para minimizar o choque cultural. Preparação física, organização financeira, e aqui a gente chega basicamente falando agora no capítulo 4. Os deveres e o trabalho do missionário.
A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para o capítulo 4, sobre os deveres e o trabalho do missionário, que são vários. Os deveres e o trabalho do missionário. Então, vamos lá. Nesse capítulo, nossa atenção se voltará para a prática do exercício missionário, pois muito se fala de maneira como ele deve ser tratado, seus direitos e sua manutenção no campo missionário. 4.1. As responsabilidades inerentes ao missionário. Todo aquele que se dispõe a realizar a obra de Deus, seja local ou além das fronteiras, enfrentará dificuldades no cumprimento do seu chamado. 4.1.1. Exercer boa administração, administrar os recursos, gerência, família, organização da vida pessoal. 4.1.2. Manter o vínculo com a igreja mantenedora, prestar relatório de atividades, ser submisso ao ministério, trabalhar em conjunto com a igreja local, comunicações importantes. 4.1.3. Buscar aperfeiçoamento. 4.1.4. Cuidar da sua vida espiritual. Os deveres e o trabalho do missionário. As atividades do missionário no campo. O missionário é uma pessoa chamada por Deus para um trabalho específico, por isso mesmo deve trabalhar com dedicação e sabedoria, procurando traçar planos e elaborar projetos que tragam resultados. 4.2.1. Desenvolver projetos missionários e sociais. 4.2.2. Elaboração de projetos, avaliação dos métodos. 4.2.4. E métodos. E eu vou passar um vídeo para vocês, porque fica melhor vocês verem como que funciona um trabalho, os deveres e o trabalho de missionário, que não é fácil. E tem algumas igrejas que desenvolvem esse lindo e belo trabalho, né? O Evangelho está presente na Igreja Batista, um trabalho da Igreja Batista muito bom, muito lindo na Índia, pessoal. O norte, onde se realiza o trabalho missionário dos batistas brasileiros, é a região do país que mais carece do Evangelho. Em 1988, o pastor Fernandes viajou à Índia para um período de pesquisa das necessidades espirituais dos povos e assim elaborou um plano de evangelização. Em 1992, voltou ao país com sua família e em 1994 iniciou o trabalho de plantação de igrejas com os obreiros da terra, na região norte, onde havia uma igreja para cada 20.000 vilas. Temos 9 obreiros que servem ao Senhor nas 30 comunidades plantadas no norte da Índia. Iniciamos o treinamento dos obreiros e 11 deles acabaram de se formar. 18 líderes locais começaram um curso de capacitação que tem chamado a atenção deles para missões. A cada 15 dias a gente se reúne, fazemos os treinamentos e os enviamos para plantar igrejas ao redor de seus vilarejos. São eles que farão o reino de Deus se estender a todos os vilarejos. Todos os dias eles visitam 2 ou 3 lugares, fazem os cultos, ensinam as verdades bíblicas e oram com os crentes. A cada ano, de 50 a 60 pessoas têm aceitado se batizar. Aqui não é fácil um crente se batizar, pois a pessoa tem que esperar até que toda a sua família se converta. Se o marido se converte, temos que esperar que a esposa se converta também, pois se batizarmos só o marido, a esposa será uma pedra de tropeço. Onde eles estão são regiões difíceis. Geralmente não tem energia, não tem água encanada, às vezes não tem hospital, não tem médico, em alguns lugares não tem escola. Então, se esses jovens pastores não estiverem dispostos a proclamar o reino de Deus em regiões assim, eles não têm um perfil adequado para o trabalho. Os obreiros fazem todo o trajeto de bicicleta, percorrem 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar. São 30 quilômetros por dia. Isso dá 210 por semana. No espaço de um ano, eles terão percorrido milhares de quilômetros. Pela graça de Deus, eles têm conseguido, mas no verão é muito difícil pedalar 30 quilômetros por dia, pois aqui é
é muito quente. Eles precisam de bicicletas mais modernas para irem sem dificuldades aos vilarejos e permanecer por mais tempo com as pessoas. Uma bicicleta custa cerca de 45.000 rúpias. 40,000 to 45,000 per each. Estamos enfrentando grande oposição de extremistas religiosos e os que têm levado o evangelho têm sido perseguidos, espancados. Alguns já foram mortos em muitas áreas do norte e noroeste. Queremos pedir que vocês orem pelos trabalhadores na Índia, para que Deus conceda graça para suportarem essas condições tão hostis que estamos vivendo. Não é uma época de muita segurança, mas Deus tem respondido suas orações e tem estado com os missionários, os tem guiado e protegido, trazendo muitos a Cristo. Um dos alvos recentes desses ataques foi um jovem obreiro de uma das nossas comunidades entre os hindus. Surrado durante 30 minutos por membros do vilarejo, sofreu agressões e ameaças. As pessoas aqui têm o coração duro e odeiam Jesus. Elas não permitem cultos e orações ao ar livre, e se distribuímos folhetos, livros, Bíblia, elas vêm contra nós. Nós costumávamos nos reunir numa escola e um agente imobiliário trouxe algumas pessoas com ele, que me atacaram, me espancaram e depois disseram: "Nós vamos queimá-lo se você continuar a orar aqui." Disseram que não deveríamos nos reunir mais naquela colônia, que não deveríamos realizar mais culto e se o fizéssemos, eles iriam nos bater e atear fogo em mim e na minha casa. Aí eu chamei o pastor Singh e ele me aconselhou a pararmos as reuniões por alguns dias e mudarmos de local. Mas de acordo com a Bíblia, isso não é problema. E se acontecer conosco, temos que suportar. Eu não me senti amedrontado. Ainda estou trabalhando lá e há muitas pessoas que vieram ao Senhor e se tornaram cristãs. Eu estou feliz porque Deus nos trouxe pessoas naquela região, porque a perseguição nos alcançou. E o que pode ser mais prazeroso que isso? Satanás está se opondo a nós, mas eu aceitei o desafio e decidi não sair da comunidade. Em 2000, eu comecei a trabalhar para o Senhor naquela região, e meus pais foram contra mim. Foi na época que eu me casei e eles me disseram: ou você abandona Jesus ou sai da nossa casa. Eu sou de uma família hindu, mas disse a eles que permaneceria com Jesus. Meus pais ainda não estão em Cristo, mas hoje eles já se aproximaram muito mais do Senhor. Peço que vocês orem por mim, pois eu só tenho um rim bom. O outro está prejudicado. Os dois estão prejudicados. Algumas vezes fico inchado e então peço que orem por minha saúde. Orem também, pois desejo que pelo menos 100 pessoas se convertam em minha igreja este ano. Eu às vezes choro, literalmente choro, me emociono quando vejo que nós poderíamos estar fazendo mais pela Índia e fazemos ainda muito pouco. Então o nosso desejo é que Deus possa realmente tocá-lo e você possa se unir a nós nesse desafio de fazer realmente Cristo conhecido a estes povos da Índia, que nós temos mais de 4.600 povos na Índia, e grande parte desses povos são povos não alcançados. Bom, meus queridos, essa lição 4, esse vídeo resume basicamente sobre os deveres, as atividades do missionário. Primeiramente, os irmãos batistas aí estão de parabéns com esse trabalho. Você vê como que vai de encontro à nossa temática? O pastor primeiro foi aí, ele viu na Índia, aí depois ele elaborou um projeto, depois ele está vinculado à igreja, elaborou um projeto, treinou, organizou e esse trabalho continua organizado com projeto. Então veja que um missionário ele tem que ter um projeto. Não tem esse negócio de eu sou missionário, vai passear. Só o que mais a gente vê é pessoas passeando, postando foto. Tô na África, tô não sei aonde. Raramente eu vejo alguém na Índia, né?
só vai tirar foto, tira foto, fica uma semana e volta. Mas a pergunta que não quer calar é: qual o projeto, irmão? Você é missionário, mas qual o projeto que você está desenvolvendo? Você é um missionário. O missionário é um desbravador. Ele vai derrubar barreiras. Ele chega chutando balde. Mas não tem projeto aqui. Tá, então você foi enviado, o missionário foi enviado justamente para colocar um projeto, fazer um projeto. Mas eu não tenho. Mas você é um missionário, então ore a Deus para Deus dar estratégia. Então você não é missionário, então vai fazer outra coisa no corpo de Cristo. Então é basicamente isso, meus queridos. Então eu finalizo essa quarta lição. Como cada capítulo, cada lição eu faço uma reflexão com vocês, juntando o livro de vocês. Então vocês façam essa pesquisa ao ministério que você congrega. Se tem missões, qual o projeto? Missões. Então investigue, pergunte para o seu ministério. Se o ministério é pequeno, se é grande. Se não tem um trabalho de missões, conheça o projeto de missões. Você conhece o projeto de missões da sua igreja? Se você não tem, imagina um projeto que seria interessante de missões. Não pense na África e na Índia só. Pense aqui na igreja, aqui no Brasil, aqui na sua igreja mesmo, no bairro. Então é o tema de reflexão para vocês. Qual o projeto de missão da sua igreja? Esse projeto está no papel, ou esse projeto está só em sonho, ou esse projeto já existe? Se esse projeto existe, você conhece o projeto da sua igreja, participa. Se não tem esse projeto, nem existe projeto, por que não surgir através de você? Então, essa é a reflexão para vocês, tá? No capítulo 4. Qual o projeto de missão? Bom, pessoal, agora a gente vai para o capítulo 5, né? A última lição desse conteúdo. Grandes nomes e missões e seus trabalhos. Aí eu convidaria vocês, uma dica para vocês lerem os Heróis da Fé, que tem inúmeros desses missionários, os grandes nomes de missões e seus trabalhos. Aí é muito interessante. Missões se fazem com o nome de Jesus, pelo ministério do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, e instrumentalidade dos servos e de servas fiéis a Deus, que se entregaram sem reserva para serem testemunha nesse mundo de trevas. Então, eu já de cara já peço para vocês estudarem o livro Heróis da Fé. Tem a maioria desses nomes que a gente vai aprender, os trabalhos que eles desenvolveram, desbravaram países aí. Tem missionários aí que ganhou um país inteiro para Jesus, né? Então, é muito interessante, tá? 5.1. Os testemunhos de Cristo na obra missionária. O maior nome da obra de Deus, sem dúvidas alguma, é o do Senhor Jesus Cristo. Ele iniciou essa obra quando deu sua vida na cruz do Calvário. Depois dele é que aparecem outros nomes que em tudo dependeram de Jesus. Então tem aqui a lista: Apóstolo Paulo, com as 4 viagens missionárias. 3 delas está registrada na Bíblia, e uma quarta que está em inferência. Policarpo, aqui os pais da igreja. Justino, aqui veio alguns, os pais da igreja, depois alguns no decorrer da história. Aqui John Wesley, William Karen, Alexandre Duff, Adoniran Judson, David Livingstone, Maris Lesson, Robert Marison, John Blatton, John Elfio, Daniel Beck e Gurnan Vig. Então tem números desses, tá? Então o capítulo 5 vai ser justamente o capítulo 5 só falando sobre esses grandes homens de Deus aí que fizeram a grande diferença. Bom, pessoal, aqui está o livro Heróis da Fé, tá? Se vocês quiserem esse livro, eu tenho em PDF, mando para vocês. Só me falar, tá? Mas finalizando a unidade 2, tá? Sobre as obras desses grandes missionários aqui. Olha o nome deles aqui. Olha o tanto do nome deles aqui, tá? Deu para vocês acompanhar. Analisa a obra de cada um deles
e o que eles fizeram, os projetos deles, que vocês vão ficar abismados, tá? Vou passar rapidamente, tá? Aqui fala um pouquinho deles, tá? A história um pouquinho, o século, quando que foi, o grande avivamento que eles trouxeram. John Edward, John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield. Aqui tá a linha do tempo dos heróis do grande avivamento. Olha o tempo aqui, ó. Século XVIII, tá? George Whitefield, século XVIII. Carlos Wesley, John Wesley. A data, muito interessante, para vocês saberem. John Wesley, a tocha tirada do fogo, 1703 a 1791, viveu quase 88 anos. Vê a história de John Wesley, que vocês vão ficar... a obra que esse camarada fez, o que ele fez, o que ele produziu, é um espetáculo, tá? É a família dele, família Wesley, Samuel Wesley. Olha aqui, Susana Wesley, Suzanne Wesley, muito interessante. Carlos Wesley, um grande líder. Fala um pouquinho do Carlos Wesley. Família Wesley, exemplo de educação. Família Wesley, como que educou seus filhos. Cenário. Muito interessante. João Hélio, a vida de oração. João Hélio, a vida de oração. Muito interessante, meus queridos. Muito pregador de multidões. As pregações, muito interessante, mais para você o legado dele. E aqui a gente encerra aqui agora, pedindo para vocês pesquisarem no livro, aprofundarem as obras concretas desses missionários, tá? Só falando que tem do Daniel Berg, do Gordon Williams. Nesse livro é uma obra muito completa que narra basicamente as obras, o legado desses grandes missionários que desbravaram. Teve missionários aí que mudou o país, mudou o rumo. Tem obras que permanecem até hoje desses missionários. É tanto que, então vocês pesquisem, que vocês vão ficar impressionado com o legado desses homens de Deus aí. Tá bom? Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.